você não consegue mudar. O Peter Drucker falava isso, né? A gente só consegue gerenciar aquilo que a gente consegue medir. Então, no século passado, por causa do raio-x, você conseguia ver os ossos. Então, o cara vai lá ver, tá quebrado, tem que colocar uma tala, tem que fazer X, Y, Z. Ah, esse órgão tá assim, assim, assado. O cérebro não. O cérebro não funciona com raio-x. A atividade do cérebro precisa de outras tecnologias. Se você vê agora, né, o quanto que isso evoluiu, começou-se a entender melhor o que afeta o que no cérebro da gente. Então, com isso, a gente sabe que meditação traz melhor qualidade para o cérebro, você consegue pensar melhor, limpar os pensamentos, etc. O sono, que é fundamental. Antigamente eu achava, não, vou ficando mais velho, pode dormir menos? Não pode, fofo. É 8 horas por noite, porque você precisa fisicamente passar por vários processos de filtro, limpeza de não toxina. Pode, fofo foi ótimo. Eu adorei, não pode. Ô, queridão, vou ficar te devendo essa. Eu adorei. Não dá, não pode. Não pode. E se você dormir 1 hora menos do que a outra pessoa, você já está com deficiência cognitiva na hora que você vai conversar com ela. Se você dormir 5 horas, tanto que eu brinco que fala assim, a pessoa fala, eu durmo 5 horas, eu tô ótimo. Porque veio essa onda agora, né, de dorme 5 horas, acorda às 5 da manhã, vai dormir não sei o que, ou então dorme 1 hora, depois faz não sei o que, power nap. Eles dormem. Eu falo, gente... Seguinte, não. Isso. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu tô me sentindo ótimo. Pois é, quem bebe, quem tá bêbado também fala, eu tô ótimo, eu tô me sentindo ótimo. Você não tem condições cognitivas de saber o quanto que isso te impactou. Então, o dormir faz toda a diferença, dormir no escuro, dormir com qualidade, né? No breu total, para que você possa produzir os hormônios com qualidade. A outra coisa que a gente já sabe é alimentação. A alimentação faz uma diferença enorme. A primeira coisa que você quer quando você está com falta de energia é açúcar. E se você for ver o quanto que o humano come de açúcar hoje, comparando com 100 anos atrás, o açúcar era difícil de conseguir. Não era uma coisa que você tinha na palma da mão. Agora a gente tem açúcar em tudo, uma facilidade, e é um produto barato. Então a gente consome açúcar de monte que não tinha antes. Então isso modifica outros tipos de comida, né? Refrigerante, papapá. Cafeína de montão. Cafeína de montão. A cafeína é muito bom até uma certa quantidade, em determinados horários, depois ela impacta também o seu sono. Poluição, assim, afeta profundamente várias das nossas funções. Exercício, a gente falou de ficar sentado, não é só ficar sentado. A gente sabe, é comprovado, que a qualidade das suas pernas, da musculatura das suas pernas, interfere na qualidade do seu cérebro. Tanto que tem um monte de neurocientista falando que quando você envelhece, você, na realidade, se torna velho quando você para de se movimentar, quando você para de andar. É a sua perna que tem que te levar nos lugares, e quanto melhor tiver ela, né, em musculatura, melhor você fica. Tanto que tem os estudos das Blue Zones, né, que são as áreas onde as pessoas vivem mais, por mais tempo. Nossa, tinha um documentário disso. Muito isso, mesmo. Tem. Muito sensacional. Tem. Eles fizeram análise de como que, em alguns lugares do planeta... Tópicos, né? São várias coisas. Então, são exatamente... Eles viram, são essas coisas que a gente está falando. Alimentação, dormir, exercício, relacionamento interpessoal. E como que isso acontece? Se você pegar 150 anos atrás, que as cidades não tinham carros, né? Então, eu sou italiana, né? Às vezes eu fico 50 dias na Itália, uma cidade pequenininha. Para eu tomar café, tem uma rua só, as cidades italianas, tem 8 mil cidades na Itália, gente, as cidades são pequeniníssimas. Para eu ir, e tudo estilo medieval, morro, né? Para eu ir tomar café na rua principal, eu preciso subir 200 degraus. E depois eu desço os 200 degraus para voltar pro hotel que eu fico. Aí, se eu quiser tomar café de novo, depois de tarde, eu tenho que subir de novo os 200 degraus, se eu quiser tomar café no bar, né? Se eu não quiser fazer no hotel. E aí volta de novo. O que acontece? Depois de um mês que você tá lá, você tá com as pernas assim, você sobe assobiando. As pessoas que moram lá, não importa qual idade que você tem, não importa se está nevando ou se é aquele calor de agosto, você tem que levar compras, porque o carro não entra. Isso, e carro não entra. Então você tem que comprar no mercado, subir carregando as sacolinhas, descer. O que acontece com isso? A qualidade das suas pernas fica sensacional, no corpo em geral. Outra coisa, quando você está subindo, mesmo eu que não moro lá direto, né? Eu passo, o pessoal vai falando, oi. Aí um dia pergunta não sei mais o quê, o outro fala não sei o que lá, o outro fala não sei o que lá. Um depende do outro, um está sempre próximo do outro, você continua relevante na vida dos outros. Aquilo que eu falei que a gente não fica nas cidades grandes. Então, exercício. Comida. Tem um monte de comida de plantação de coisas naturais que são feitas em volta, as próprias pessoas plantam, então estão nesse processo. Então, se você for olhar, verde, né? não tem poluição, muito verde. Quanto mais você comer coisas, eu vou num médico que é naturalista, né? E ele fala assim, quanto mais você consumir alimento na forma que ele é mais próximo do natural,
melhor para o seu organismo. Então, por exemplo, se você consumir uma cenoura crua, ela é melhor do que se você consumir a cenoura já cozida, né? Então, quanto mais graus... Ou um bolo. O bolo piorou. Acabou com a guerra. Com cobertura de chocolate. Isso. Muito bom. Acabou com a guerra. Mas Olha você aí. comeu verdura. Você pode consumir um chocolate puro ao invés de... Você comeu legumes. Eu né? acho um absurdo isso. Você faz vitamina de banana com Todd. É fruta e fruta. Cacau. Como que não é bom? É bom. Como assim? Eu vi uma foto outro dia, até comentei que era assim, era o pão, aí tipo assim, o pão, ele tá na dieta, né? Pão, bom. Aí é carne, Carboidrato. carne bom, carne tá bom, né? Proteína, bom. Aí ovo, bom, proteína, bom, não sei o que é. Aí fala assim, aí junta tudo, faz um lanche, aí é ruim. Não, aí é bom. Como é que é? Como é que ficou ruim de Como é que de repente? repente Ainda faz tem a mal pra salada, saúde? a salada. Isso, E tem salada. Aí fala assim, como é que individual era bom, juntou tudo, E que ficou hora- ruim. E que hora que isso ficou ruim? No prato podia comer ovo e salada. Separado era saudável, juntou tudo, faz mal? Que história é essa? Não, mas quer ver, ó, uma outra coisa que eu fico pensando. Antes, quando você tinha que cozinhar, você comia menos. Porque você tem que cozinhar, você tem que ir lá no mercado comprar, você tem que preparar o alimento, dava um trabalho grande. Então, você comia 2 vezes por dia, tendo que fazer tudo isso, porque não tinha micro-ondas, por exemplo. Quando eu era criança, não existia micro-ondas. Então, não tem micro-ondas, você não tem onde esquentar, não dá para você fazer comida congelada para você utilizar depois. Agora... Qualquer chilique que você tem, você pede um iFood e vem o que você quiser. Outra coisa, se você quiser a variedade, toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu fico impressionada, eu falo, gente, como é difícil, porque você vai no mercado, aqui a gente já tem variedade grande, lá tem mais. É mais variedade com N E é muita quantidade. Muita quantidade e muita especificidade do que você pode querer, que você pode comprar, que você pode consumir. Então, de novo, quem que manda em você? É o que está fora e está ofertando para você um monte de possibilidades, ou você que escolhe aquilo que você realmente quer. Então, a outra coisa que também para o cérebro é interessante a gente falar é a bebida. Eu sei que todo mundo vai me odiar agora, vai desligar. Eu ia falar sobre isso, o álcool. O álcool. Não só o álcool, eu tenho algumas imagens de cérebro de uma criança, de um adolescente, 16 anos, saudável, né? Que nunca fez nada que possa prejudicar o cérebro. E aí, quando você vê o scan de cérebro, a atividade é contínua ao longo do cérebro, né? Se você pegar outros jovens que há 2, 3 anos ou consomem muito álcool ou drogas de qualquer tipo, algumas drogas são piores do que outras, na hora que você vai tentar fazer o mesmo tipo de scan, tem falhas de atividade, né? E algumas podem ficar permanentes. Então, o álcool, a gente sabe que ele diminui, né, a velocidade de pensar, ele tem impacto. Tanto que alguns neurocientistas, eles, quando estão na faculdade e descobrem isso, eles param de beber, não bebem nunca mais ao longo da vida. Quando eu estou escrevendo livro, eu não tomo nem o vinhozinho da sexta-feira à noite ou domingo, na hora do almoço, né? E eu falo, não tomo, porque o impacto continua no seu cérebro. Se você... As pessoas falam, mas se eu tomo álcool, eu durmo melhor. Não dorme. Eu já vi scan de cérebro durante a noite. Ao mesmo se você toma calmante, uma coisa é você anestesiar o cérebro. Outra coisa é você dormir. Que aí você processa várias das funções durante dormir, aquilo que eu falei de limpeza, etc., de organização de memória, etc., que quando você está anestesiado, você não faz. Então, por isso que você tem que achar formas. Aí, como? Meditando, dormindo sempre no mesmo horário, lugar super escuro, de preferência silencioso, hábitos saudáveis. Dormir na frente da televisão é péssimo, né? E se você acostuma, a gente brinca que a gente acostuma com coisa ruim também. Né? Então, e aí você não consegue voltar para hábitos. Então, não vai mudar tudo. Né? Todo mundo sabe aí que não dá para mudar os hábitos do dia para a noite. Mas um pouquinho por dia. Sim. Tira vai acertando, faz diferença. E existem mitos também, né? Esse lance de tomar uma taça de vinho por dia, que faz muito bem para a saúde. Faz bem para... Então, eu brinco que assim, faz bem de verdade, dependendo do vinho, para o coração. Mas não faz bem pro cérebro. Então você escolhe cérebro ou coração. Eu fico com o cérebro, né? Já infartei, mas o cérebro continua bem. Tá aí bem, obrigado. Então, eu tava até assistindo um podcast do Wesley, sabe? O Wesley de Lanogari. Ele foi o episódio mais recente com um neuro, eu acho que ele é neuro, um doutor, para falar somente sobre o álcool. E aí ele tava falando que não existe dose segura. Não existe dose segura. Não.
de álcool. Existe uma dose menos prejudicial. Isso. Só que para a mulher, o álcool é mais prejudicial do que para o homem, inclusive. E aí, o brasileiro não é o povo que mais consome álcool no mundo. Não é. De consumidor, assim, eu digo. Isso. Mas de quantidade, a gente está num ranking bem alto. Muito doido isso. E jovens, eu lembro que na Europa tem um problema bastante grave em alguns países, por causa que é muito frio, ou então porque também as cidades menores não têm muita atividade e jovem começa a beber mais. Nos Estados Unidos, eu lembro que uma das vezes, já faz também uns 20 anos, que eu estava lá fazendo curso para melhorar o inglês, e aí muito jovem que mora lá, né? Então eu estava nos cursos de inglês executivos paralelos, mas tem o pessoal que está fazendo faculdade mesmo. E tinha lectures sobre álcool. Fala, olha, você acha que você controla, mas você não controla. Quando você se forma, você vai ver que aí... Porque muita gente se vicia, né? E sem perceber que está se viciando. E quando você vai tentar falar, não, eu controlo. Você vai tentar de verdade, você não consegue controlar. Mas, de qualquer forma, todas essas substâncias, elas impactam no funcionamento químico do seu corpo. Da mesma forma que quando você toma um antidepressivo, o que ele é? Ele é química, que muda o seu funcionamento do cérebro. Ou quando você toma álcool, que você fica mais alegre, ou você fica mais agressivo, ou mais triste, etc., é química que afeta o seu funcionamento. Então, o ideal seria a gente ver o que faz bem para a gente. Até os testes de DNA são bem interessantes, porque os completos, aqueles que analisam seu DNA, inclusive com relação ao impacto de outras substâncias, ele te diz, por exemplo, qual das drogas de dor de cabeça que é mais efetiva para você, o quanto que a cafeína te afeta, o quanto... Isso varia de pessoa para pessoa. Pode ver que tem gente que toma café, que nem eu antes. Dormia a noite toda, mas não sabia que estava dormindo mal, mas eu dormia. Eu também. E tem gente que... Se tomar um golinho de cafeína 10 da manhã, já não dorme à noite. Então, você é mais sensível ou menos sensível. Então, a gente tem que se conhecer. A gente volta para aquela coisa do autoconhecimento, né? Se você se conhece, você começa a tomar decisões melhores para que você seja mais feliz, para que você traga coisas que estão alinhadas com você e não o que você acha ou o que os outros acham que é bom para você. Porque o brasileiro tem o seguinte pensamento: nossa, eu trabalhei a semana toda, eu mereço, né? Então, eu quero tomar uma cervejinha no final de semana. Tome. Né? Ninguém tá te proibindo de nada. Esses estudos não te proíbem de nada, mas fazem você pensar na quantidade. E até a outra pessoa, por exemplo, o parceiro que não bebe, o quanto você reforça o comportamento daquela pessoa que já está viciada. Ele nem chama de alcoólatra, ele chama de alcoolista. Quando você, sei lá, seu marido chegou bêbado em casa do trabalho, você deu banho nele, você ajudou ele e tudo mais a se recompor, ele vai acordar e pensar, ok, tudo bem. Posso fazer isso sempre. Eu fui super bem cuidado, mais bem cuidado do que nunca. Não quer dizer que você também não vai fazer nada, vai deixar ele jogado. Isso. Mas quer dizer que você precisa colocar que tem uma consequência ruim. Tem consequência, é isso. Então, eu cuidei de você, mas hoje a gente não vai sair. Entendeu? Tem que ter consequências para que você entenda que seus atos, né, impactam a sua vida e a vida dos outros ao seu redor. Né? E quando mexe no bolso também, a pessoa vai entender. Então, o fato de ter muito imposto em cigarro, inclusive nesses países onde álcool é uma coisa preocupante, é muito caro. É muito caro você comprar bebida alcoólica, né? Que é uma maneira de você não incentivar. A outra coisa que dá para fazer quando você está consciente...